Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Sempre enfrentando os desafios, o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio está no ar mais uma vez para você. Então, veja os destaques do programa de hoje. Consultora em gestão do agronegócio fala da diferença em ser líder e chefe em qualquer atividade. Produtores de aves e suínos em Santa Catarina intensificam os cuidados contra o coronavírus. Epagre-Ciran faz previsão de comportamento do clima para os próximos 3 meses. Sidasc monitora os morcegos hematófagos para o controle da raiva dos herbívoros. Força-tarefa da Secretaria da Agricultura faz mutirão para regularizar terras em Santa Catarina. Em benefício da categoria que é fundamental para o desenvolvimento da nossa região. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi e Fertilizantes Fecoagro. Os tempos estão mudando e a cada dia acompanhamos novidades no formato de gestão. E para ter um negócio bem-sucedido, uma das questões em jogo é exercer o papel de liderança com firmeza e segurança. O gestor de sucesso é o chamado líder. Mas há diferença entre o líder e o chefe? Claro, Ronara Lasmar responde agora para o programa Tribuna Rural. Eu não quero ser chefe, eu quero ser um líder. Mas será que para ser um bom líder, você também não precisa ser um bom chefe? Olá, eu sou a Ronara, eu sou engenheira agrônoma e a primeira engenheira agrônoma e coach de carreiras agro do Brasil. Quando eu assumi a gestão de uma empresa local aqui em Brasília, uma empresa do agronegócio, a primeira tarefa que me foi designada foi colocar ordem na casa. Checar os estoques, verificar as operações, cuidar do recebimento, demitir alguns funcionários. Demitir? Como assim? Eu? Mas eu quero ser uma líder e se eu demitir eu serei uma chefe. Essa foi a minha primeira grande lição à frente da gestão e liderança de uma empresa do agronegócio. Um líder também é um chefe. E esse tipo de situação é muito comum. É incomum encontrar líderes que só querem exercer, assim como eu, naquele momento, o lado bonito da liderança, o lado de influenciar, de motivar, de engajar as pessoas, de parabenizar pelos bons resultados, de comemorar juntos. Porém, eles se esquecem que para ter esse tipo de resultado existe muita gestão e muita chefia por trás de todos os processos. Se esquecem que para ser um bom líder é preciso também ser um bom chefe, pois cabe a ele organizar o ambiente de trabalho, corrigir atitudes que não estão de acordo com as diretrizes da empresa e demitir caso seja necessário. E essa decisão, ela não pode ser postergada nem delegada. Cabe ao líder avaliar, decidir e executar rapidamente. E sabe o que eu mais vejo, o que é mais comum para mim nos líderes do agronegócio que eu atendo, que eu acompanho? Um grande sofrimento na hora que eles precisam executar o papel de chefes. Eles ficam confusos porque eles acreditam que ser líder é ser bonzinho, que eles precisam passar a mão na cabeça das pessoas, dos seus colaboradores, porque senão esse colaborador vai ficar desmotivado e ele não estará exercendo a liderança. Definitivamente isso não é verdade. Um líder precisa ter pulso firme e exercer a sua autoridade no momento que é necessário. E aqui cabe um adendo. A autoridade é muito diferente de arrogância. A autoridade é o direito de exercer aquele cargo, é ter a autorização para ser obedecido. Existem técnicas para te ajudar com isso. Técnicas que ajudarão você a exercer a sua chefia, gerenciando as atividades e as pessoas, usando as técnicas de liderança e autoridade que lhe é devida. Ou seja, para ser um bom líder, você precisa saber a dose exata de ser chefe, gestor e líder. E hoje, na terceira reportagem da série Agro, a força da economia catarinense, vamos mostrar que os mais de 18 mil produtores de aves e suínos do estado também intensificaram os cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus
e trabalham dia e noite para que o alimento chegue aí na sua mesa com toda a qualidade que faz de Santa Catarina referência na produção de proteína animal. Reportagem do programa ND Agro. A carne produzida em Santa Catarina abastece os supermercados e distribuidores de alimentos de norte a sul do país. Grande parte da mercadoria segue também para os portos, de onde são enviadas para mais de 140 países. Desde o início da pandemia até agora, não houve o tão temido desabastecimento no Brasil, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. O país é um dos maiores produtores e consumidores de carne do mundo e enfrentou uma crise na oferta de proteína animal à população. Frigoríficos fecharam as portas por causa da alta contaminação por coronavírus. E sem ter onde abater os animais, milhares deles foram sacrificados. O Brasil, acho que teve uma preparação muito melhor. Nós entramos com um protocolo. Durante 30 dias não tivemos um só caso. Foi uma coisa impressionante. Lá, quando iniciou e que houve contágio nos frigoríficos com alta intensidade de mão de obra também, eles imediatamente procuraram fechar frigoríficos. Quando o Trump editou um decreto de guerra pela volta, já não havia mais produtor e nem produto. Esta é uma verdade e uma realidade da qual nós estamos fugindo no Brasil. Estamos fazendo tudo. Sim, o setor está fazendo de tudo para que as consequências do coronavírus sejam as menores possíveis. E esse esforço começa lá, no campo, no produtor. Nas granjas de aves e suínos, que já são verdadeiras unidades de segurança máxima, o acesso ao local de produção ficou ainda mais restrito e é obrigatório manter o distanciamento. A higiene pessoal, como lavar bem as mãos, tomar banho antes de entrar na granja e colocar os equipamentos de proteção, que já era obrigatória, foi intensificada. E depois do trabalho, as roupas e sapatos são deixados no local para desinfecção. É importante o produtor que ele tenha consciência de que o SARS-CoV-2 é um vírus humano que se transmite de humanos para humanos. Foram feitos experimentos na China e na Alemanha e foi demonstrado que suínos não se infectam com o coronavírus humano. Também não tem capacidade de transmitir. Então, tendo dito isso, o que o produtor vai ter que ficar atento? Ele tem que cuidar dos seus empregados e de si mesmo, da sua saúde, da saúde das pessoas. Então, nesse aspecto, ele vai ter que cuidar da higiene, evitar aglomerações e principalmente evitar visitas que não sejam estritamente importantes na sua produção. Quanto mais ele evitar contato com outras pessoas, melhor, mais protegido, teoricamente, ele vai estar. Né? E sempre que houver alguém no sistema que esteja com sinais ou iniciando algum sinal clínico de uma síndrome gripal, que fique em casa, que não leve para a granja, porque ele vai ter o potencial para infectar outras pessoas. Né? É assim, com todo o suporte e orientações de especialistas, que cerca de 18 mil produtores em todo o estado continuam trabalhando diariamente para que o país e o mundo não fiquem sem comida. Existe uma verdadeira força-tarefa atuando nos bastidores para que a produção siga o ritmo necessário, com a qualidade que faz de Santa Catarina o maior produtor de carne suína e o segundo de aves no Brasil. O Brasil ele é exemplo em sanidade animal do mundo. Né? Santa Catarina é um estado livre de febre aftosa, inclusive, que isso dá a Santa Catarina um privilégio, acesso aos mercados. Né? Então, isso dá também uma conotação da importância que é dada à saúde animal nesse estado. Né? Não só produzimos o suficiente para o mercado interno, como até conseguimos manter todos os mercados e exportar mais também, o que também é muito bom, se falando do futuro do agro brasileiro. E veja os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Epagre-Ciram faz previsão de comportamento do clima para os próximos 3 meses. Cidasc monitora os morcegos hematófagos para o controle da raiva dos herbívoros. Força-tarefa da Secretaria da Agricultura faz mutirão para regularizar terras em Santa Catarina. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte.
Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicoob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicoob, somos feitos de valores. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da Epagre ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. O inverno chegou e é hora da previsão climática estendida para os próximos 3 meses em Santa Catarina. Vamos saber agora o que dizem os meteorologistas da Epagre-Ciran, que é o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia do Estado. Vamos acompanhar o registro do programa SC Agricultura. Nos próximos meses, julho, agosto, setembro, devemos esperar por chuva abaixo da média no oeste e meio-oeste de Santa Catarina e aproximando-se mais da normal esperada para essa época do ano nas demais regiões.
nas áreas do Vale do Itajaí, litoral, que estão passando por um período de estiagem, a tendência é que a chuva fique mal distribuída, passando por alguns períodos aí de dias consecutivos sem chuva, e também por volumes que ficam mais elevados em algumas localidades e outras da região bem próximas, com volumes um pouco menores, né? Então, isso aí é mais ou menos o panorama que se tem para esses próximos meses. Em relação à temperatura, o frio esperado para o inverno, principalmente nos períodos da tarde, devem ficar um pouco acanhados. Aí teremos temperaturas um pouco mais elevadas e até devem ocorrer alguns períodos de dias consecutivos sem chuva e temperatura mais alta. Alguns locais, como o oeste e o litoral, podem até ter dias com temperaturas próximas e acima de 30 graus. Isso deve caracterizar o veranico. Mesmo assim, o frio, principalmente no período noturno, não deve faltar. Então, alguns dias, em especial pela perda de calor durante a noite, podem acabar tendo temperaturas suficientes para provocar a formação de geada. E aquelas ondas de frio com massas de ar polar que chegam causando vários dias de frio intenso, essas já são mais difíceis de acontecer nesta época do ano, ou neste ano pelo menos. E em relação a nevoeiros, que também são bastante comuns nesta época do ano, assim como ocorreu em junho, podem voltar a acontecer nesses próximos meses. Em relação a TSM, a temperatura na superfície do mar, a gente está caminhando para uma laninha até o final do ano de 2020. Mais detalhes da previsão climática você encontra no site da Epagre-Cirem. E os profissionais da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, atuam em programa importante que é o de controle da raiva dos herbívoros. Entre as atividades está o monitoramento dos morcegos hematófagos. Vamos acompanhar a reportagem do programa ND Agro e saber mais sobre este assunto. É assim, em cavernas escuras e longe das cidades grandes, que os morcegos vampiros vivem. Esses animais se alimentam do sangue de aves, cavalos, porcos, gado, entre outros mamíferos de vida livre. Por isso, o cuidado precisa ser redobrado nas propriedades rurais de Santa Catarina. Profissionais da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado fazem o monitoramento dessas cavernas. A gente tem uma sistemática de acompanhamento dependendo do risco que a área representa para ter animais com raiva. E aí orienta que tem que ser feita a vacinação, porque a raiva é uma doença que não tem cura, ela não tem tratamento, e se o animal estiver vacinado, mesmo que o morcego se alimente dele, ele não vai desenvolver a doença. O foco da raiva transmitida pelo morcego já foi identificado em Joinville e também em Itapema. Por isso, o cuidado tem que ser redobrado. Os médicos veterinários da SIDASC percorrem o estado fazendo o trabalho de orientação. A grande preocupação é com os focos de raiva nos herbívoros. Até porque o morcego vampiro é o vetor da doença raiva. Então, a SIDASC faz o trabalho de monitoramento dos abrigos e o manejo populacional. O que é esse manejo populacional? A gente controla a população, a gente não extermina esse morcego vampiro, tá? É uma das formas de controlar a raiva no estado. O morcego vampiro ele não fica em área urbana, ele não fica em forro de casa onde tem pessoas morando, ele não gosta desse agito, do barulho, ele é de área rural e de área assim mais de mata nativa. Os morcegos são animais silvestres protegidos por lei. Caso o produtor identifique que o morcego vampiro se abriga em cavernas, minas e casas abandonadas, é preciso comunicar a SIDASC. A primeira orientação é não tentar pegar esse animal, não tentar capturar e não mexer nesse animal. É chamar a SIDASC, que daí a gente tem os técnicos que são capacitados, né, para fazer o recolhimento, identificar que espécie é, e a partir daí fazer os procedimentos todos que são necessários. Então, encontrou, por exemplo, uma caverna na propriedade, que é bem comum. Às vezes tem casa abandonada, tem bueiro, tem fosso, oco de árvore. Seriam locais que poderiam ter morcegos. Pode ser o vampiro? Pode. Pode ser outra espécie? Pode. Então tem que chamar a SIDASC, que a gente identifica que morcego está ali. E aí, se for o caso, a gente faz o cadastro daquele local e passa a entrar na monitoria para o controle da raiva aqui no estado. Agora imagine você a alegria das famílias rurais que conseguem vencer os trâmites burocráticos até ter o seu pedaço de terra. Em Santa Catarina, graças ao programa do governo federal e do governo do estado,
Coordenados pela Secretaria de Estado da Agricultura, mais de 180 mil hectares de área foram regularizados. A equipe do programa Cooperativismo e Notícia foi conferir alguns desses beneficiados. Com mais de 570 milhões investidos durante os 35 anos dos programas, tanto o crédito fundiário do governo federal quanto o fundo de terras do governo catarinense foram responsáveis pelo sucesso de quase 15 mil famílias rurais. Juntas, elas adquiriram 180 mil hectares. E o que mais chama atenção é que a taxa de inadimplência desses contratos é relativamente baixa. Hoje, mais de 80% dos agricultores estão em dia com seus pagamentos. Um levantamento feito pelo governo do estado através da Secretaria da Agricultura mostra que os produtores rurais inscritos nos programas de terras, 57% estão ligados ao movimento cooperativista. Quer dizer, além da propriedade, é preciso que ela gere renda e estabilidade no campo. Um exemplo é o casal Negri. O Valdecir, um ex-motorista, e a dona Nelly, uma dona de casa, adquiriram esses 24 hectares em maio de 2006. Antes, porém, os dois eram agregados do antigo dono dessas terras. Com o tempo e os investimentos, a granja mudou muito. As fotos estão aí para provar isso. Associados da Coopera1 na área de suínos, eles transformaram o sonho em realidade. Quando nós viemos para cá, a propriedade era toda voltada para gado de corte. A lavoura tinha só 1 hectare, que era para grão, e era o gado de corte, todos. Então, quando a gente comprou, a gente assumiu aqui e começou, a nossa ideia era suínos. Então, a gente foi mudando. Em 2008, nós compramos em 2006. Em 2008, nós construímos o primeiro barracão, colocamos terminação. Em 2014, nós construímos mais um barracão e hoje nós estamos com um crechário com 5 mil leitão para a Coopera1. Outro bom exemplo de que o crédito fundiário é algo imprescindível está aqui. A Letícia e o Ronei compraram essa área de 10 hectares em 2011. A ideia na época era produzir leite. Pronto, eles compraram os animais, redefiniram o pasto, edificaram um novo estábulo e hoje vivem felizes na propriedade. Nós compramos uma terra que estava meio que abandonada, né? Então que não tinha muita mão de obra da família que vendeu. E aí em cima disso nós fomos trabalhando. No início tinha o quê? Uns 20% da área em uso para pastagem. Aí fomos melhorando, fomos trabalhando nela. Hoje nós estamos conseguindo chegar já em torno de 70% da área formada em pastagens perenes, né? Então com sombra e água piquete para o bem-estar dos animais. E dá orgulho ver que esse pedaço de chão é de vocês, né? Dá muito orgulho, porque é nosso. Sim. Essa é a nossa conquista que é para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos. No caso específico do crédito fundiário, o valor máximo financiado é de R$140 mil, com prazo de 25 anos para pagar e 36 meses de carência. Os juros não passam de 2,5%. Além disso, o produtor que pagar em dia pode ter um bônus de 20% nas parcelas. Outro meio de se adquirir áreas é feito pelo Fundo de Terras, programa do governo catarinense. Hoje, ele representa 20% do volume emprestado. E o nosso exemplo é o seu Milton. Ele e a esposa eram agregados, trabalhavam um dia aqui, outro ali, quase sempre sem futuro. Mas em 99 tudo mudou. A negociação foi tanto, era de 2.000 e pouquinhos sacos de milho em 9 anos. Né? Uhum. Isso foi dividido em 9 parcelas. Certo. E daí a parcela deu de 180 e pouquinho sacos por ano, né? Uhum. E valeu a pena fazer essa negociação? Valeu. Isso. Como é que era antes daqui? A gente vivia só em casa, né? Uhum. E trabalhando. O que a gente faz hoje ainda. Sim. Mas vocês trabalhavam para outros? Tinham segurança? Não tinham segurança? Como é que é? Não tinha segurança. Não. Era só trabalhar e fim do mês, daí, ou fim do ano, daí a gente tinha a mínima coisa, né? Uhum. E quando arrendava, daí se deu colheita ou não, a gente não sabia. Assim a gente tinha que viver sem ter o que saber como, né? Com a terra paga, o sustento também vem do leite. As 19 vacas do plantel produzem 350 litros. Pode ser uma pequena propriedade ainda, sendo estruturada, mas tem dono, como muitos produtores que vivem aqui na região do Extremo Oeste. O papel do sindicato é, primeiramente,
buscar políticas públicas e programas para viabilizar o nosso agricultor lá onde é que ele gosta de morar e fazer o que ele sabe fazer lá, produzir alimentos. Então, acho que o sindicato é uma porta de entrada para os agricultores que queiram produzir, evoluir na atividade rural. Então, o sindicato precisa do associado, né, para poder manter os seus trabalhos, seus serviços, em benefício da categoria que é fundamental para o desenvolvimento da nossa região. Sabe o que mais chama atenção nesses programas? É que a fidelidade impressiona. Hoje, 82% dos beneficiários moram no campo, quer dizer, vivem onde trabalham. Nós estamos vendo que mais de 5% de todo o PIB agropecuário de Santa Catarina está focado no crédito fundiário, que envolve tanto o Fundo de Terra do Estado quanto o crédito fundiário nacional. Então é um programa de excelência, com resultados, e é consequência do quê? Consequência da seleção dos beneficiários, filhos de agricultores, arrendatários, parceiros, que já têm uma história no campo, e essa história reproduzindo, vindo para dentro da propriedade e transformando em produção, através de tecnologia, de plano de negócio, de financiamento, e transformando nisso que nós temos hoje com o crédito fundiário de Santa Catarina. Dá para dizer que é o dinheiro público fazendo a sociedade rural melhorar e esse dinheiro retornando para novos investimentos? Não há dúvida disto, né? O financiamento que é barato, um financiamento que hoje 140 mil, mas antes até então era 80 mil reais, para aquisição de um pedaço de terra e transformando num resultado dessa natureza. E é importante destacar também, com o trabalho realizado da gestão aqui do Estado, da Secretaria da Agricultura, tanto dos dois programas, do envolvimento das entidades organizadas, entre elas a FECOAGRO, a USESC, a FETAESC, a FAESC, tem feito essa excelência do programa em Santa Catarina. Esse é o verdadeiro papel do Estado, dar condições para que as famílias rurais sem renda se estabeleçam no campo, porque não tem felicidade maior do que um sorriso de satisfação. Realmente deve ser emocionante, depois de tanto tempo, ter a escritura da sua terra na sua mão. Meus parabéns pela conquista de todos. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio, com essa grande notícia, termina aqui. Um grande e cooperado abraço para você e até amanhã.